Gleison Silva, E olha, aquela? cara, nós estamos aqui, vamos ver uma historinha, porque eu vi um vídeo do Ted, o Ted vê bastante essas histórias, eu fiquei curioso, eu não vi nenhum react do Ted, mas eu vi a thumb e falei, que é isso, cara? O que tá acontecendo? Aí eu falei, cara, vou ver com vocês. Se vocês gostarem, deixa o like. Se vocês clicaram aqui, se Ele inscrevam. tá muito feliz. Gente, vocês não têm noção de quantas vezes ele me pediu pra reagir isso daqui. Eu falei, não tem nada a ver com o canal. Eu falei, cara, vamos nessa. Acredita, eu tô acreditando em vocês, hein? Deixa o like aí, ó. Minha mãe Meu sempre... Deus, cara. O que é? Minha mãe sempre trancava o quarto. Eu descobri o segredo dela. Esta é a minha história. Que é isso, cara? Que é isso? Não, vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Então, E aí, galera, como estão? Meu Opa. nome é Makayla. E Oi, eu Makayla. Oi, descobri Makayla. um segredo que minha mãe estava guardando há 20 anos. Há Nossa. 20 Desde que eu me anos? lembro, minha mãe sempre guardou muitos segredos. Ela não gostava de falar do Misteriosa. passado e nem da juventude. Caraca. E Ela ela era serial sempre killer. deixava o quarto dela trancado. Isso, Serial fala Meu pai saiu palavras. de casa quando eu era bem pequena. Então a única coisa que eu me lembro dele é daquelas malas perto da porta e dele com cara de raiva e a testa Vixe. franzida, reclamando, bufando e dizendo toda hora que nossa vida era um monte de mentiras. Meu Deus. Essa frase sempre ficou grudada na minha Poxa! memória. Casos de Mas família. eu nunca pensei muito nisso. Já que Que é isso, cara? Tá caso de família real, hein? Casos de família. ela também mentiu demais pra mim a vida toda. Tudo começou quando eu tinha 16 anos. O Gambo. O Gambo. Já era quase dia da festa de formatura que minha prima Alissa tinha nos convidado. No mesmo final de semana que eu e minha mãe planejamos fazer uma viagem de carro. Hotel, tava tudo marcado. Ok. Mas, quando a gente recebeu o convite, minha mãe disse que a gente teria que cancelar a viagem. Eu fiquei furiosa. Oh, meu Deus. Acho que a gente estava na cozinha quando eu me irritei de verdade. Eu gritava: "Qual é? Quem se importa com a Alissa?" Ela retrucava: "Eu! E você deveria também!" Aí ela saiu e se trancou no quarto. Uma semana antes da formatura, ela ficou ainda mais estressada. Ela estava super agitada, contando cada moedinha. Minha mãe tinha um salário bom. E a gente não era de ficar gastando, então eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu comecei a achar que minha mãe tinha se metido em algum tipo de problema. Então, eu achei... Por que isso aqui é um problema? Isso é um problema. Caraca, um óculos de mergulho é um Oxi, um óculos de problema? mergulho é um problema? Cara, existem... Sei lá, boleto poderia ser um problema, mas Sim. um óculos de mergulho? Caraca. Essa menina tem uma imaginação muito fértil, cara. melhor investigar. Sério, Ok. não foi fácil, porque ela sempre mantinha um segredo. A primeira ideia que tive foi entrar no quarto dela depois que ela saísse. Eita. Mas isso Mano, seus tios são mergulhadores, não são? Sua tia é mergulhadora. Gente, é. Problema? Problema. Temos Provo- um problema. Temos um problema na família. não foi fácil, já que estava sempre trancado. Um dia, eu resolvi fazer uma cópia da chave. Ok. Então, Caraca. enquanto ela estava preparando Caraca, o café fez da uma manhã, cópia peguei da a bolsa chave? dela e comecei a procurar. Eu Meu estava no Deus, banheiro que com a invasão bolsa de dela quando ela privacidade é começou a essa? bater na porta. Makayla, você não é a única que precisa usar o banheiro. Meu coração estava saindo pela boca. Eu estava quase sendo pega e ainda não tinha achado. Tem um detalhe aqui, é quem coloca um bagulho de não pode fotografar no próprio banheiro da própria casa. A Makayla. Faz sentido. A A Makayla. droga da chave. Pensei rápido e larguei a bolsa perto da maquiagem na pia. Por sorte, ela não me pegou. Mas eu tive Tem que um pensar gato. É aquele meme, É né? aquele É aquele em meme. outro jeito de conseguir entrar. Detalhes. Aí que eu me lembrei de um dos colegas da minha escola, o Hum. Emílio. Ele era Emílio. bom com trabalhos manuais. Tá. O pai dele era mecânico, então com certeza ele sabia um jeito de abrir a porta. Como o Emílio não andava com ninguém na escola, Seu pai então eu sabe abrir sabia porta? que Seu seria pai é fácil de mecânico. conseguir. Não. Eu fui até ele quando acabou a aula. O Bora Emílio sair? tem uma... Eu achei melhor ser Um direta. top lógica. O Emílio só deu de ombros. Tá, vocês nem imaginam como eu fiquei Tá. incomodada. Faz sentido. Tá, ele até concordou. Mas ele nem se importou que a garota mais popular da escola tava dando bola pra ele. Aí a gente chegou na minha casa. Eu Ih, puxei um cara. assunto qualquer. Qual é o nome dela? Ih, Makayla. Deveria ser Tarsi, né? Tá Tarsi se achando, cara. Então,
Por que você tá sempre sozinho por aí? Eu perguntei por curiosidade. Ele deu de ombros de novo. Sei lá. Acho que eu não preciso da aprovação de ninguém. Depois de uns 20 minutos, eu consegui finalmente puxar o assunto do quarto da minha mãe. É sério, ele levou 3 minutos pra abrir a porta. 3 minutos! Esse menino tá mentindo. Na mesma hora, eu comecei a procurar pistas no quarto. Mas quando eu me virei por Emílio, ele também estava revirando o quarto. Como se ele já conhecesse ali. Oi? Ou já tinha visto. O que foi? O Emílio tá pegando uma mulher. Putz, Emílio, por isso que eu não ligava pra filha? Eu perguntei. Aí, ele arregalou os olhos como se tivesse se tocado. Eu já vi esse quarto aqui, ele disse. Eu choquei. Eu quase nunca tinha entrado lá. Como ele conhecia? Do que é que você tá falando? Eu fui na direção dele, pronta pra dar um soco. Meu pai assistiu. Escalonou. Ele falou baixinho, mas eu ainda não consegui entender o que ele estava dizendo. E gritei, fala alto! Eu vi meu pai assistindo umas transmissões ao vivo, escondido. Ele falou, olhando pra foto da minha mãe que estava na parede. Meu Eu Deus! tenho quase 100% de certeza que eu já vi essa mulher antes, sua mãe. Ela é Eu streamer. fiquei com tanta vergonha que eu só queria enfiar minha cabeça dentro de um buraco. Eu não Ela pode sabia ser se era gamer. verdade, mas eu não podia deixar ninguém saber, principalmente na escola onde eu estudo. Aí eu implorei pro Emílio não contar pra ninguém. E ele disse, é sério, tô nem aí. Valeu por hoje. E se foi. O Emílio é um cara Faltavam muito uns de 10 boa. minutos até o O horário que Emílio é um minha mãe cara chegava legal. em casa do trabalho. Mano, é isso. E eu ainda não sabia o que fazer ou como me preparar para perguntar sobre aquilo. Por que a minha mãe estava nesses sites fazendo streaming? Mas você não perguntou o site, Ela né? gostava daquilo? Eu estava sentada no sofá do quarto dela, viajando por causa de todos esses Ela é pensamentos. gamer. Ela é Quando ela gamer. finalmente chegou e me viu lá dentro, minha mãe começou a gritar. Mas que droga você tá fazendo no meu quarto? Só que eu tava pouco ligando. Fazendo streaming. Sério. A cara dela ficou toda vermelha. Ela Não se pode sentou fazer no sofá, streaming. com vergonha. A gente precisa da grana. A voz dela tava num tom fraco, derrotado, pra baixo. Cara, Eu essa nunca história tinha tá visto escalonando antes. muito. Streaming Eu de quase quê? perguntei por que precisávamos da grana. Mas ela ficou tão triste e vulnerável. Não consegui. Só que uma semana depois eu acabei descobrindo na formatura da minha prima. Do pior jeito que se pode imaginar. A gente estava lá, assistindo Cara, isso toda tá muito aquela bom. cerimônia. E minha mãe é do tipo que nunca se deu bem com a família. Minha avó, meu vô, as irmãs. Então a gente nunca foi para as festas de família. Porra! Mas eu não esperava por isso. Assim que a gente chegou, eles só ficaram olhando feio para minha mãe, como se fosse um absurdo só o fato dela aparecer ali. Eu queria saber o que estava acontecendo e perguntei, mas ela só sussurrou. Ressentimentos antigos. Quando a cerimônia acabou, eu e ela fomos até os outros familiares. Ela pegou um envelope Vixe. e entregou Fazendo para coisa. Alissa, mas o pai dela se meteu na mesma hora. Some! A gente não precisa da sua ajuda e nem de você aqui. Eu não estava entendendo por que eles Meu estavam sendo A tão Alice é maus. filha dela? Enquanto minha mãe discutia Não. com eles, eu peguei o envelope e abri. Tinha centenas de dólares lá dentro. Será que era por isso que ela estava trabalhando tanto? Por que ela queria dar todo aquele dinheiro para minha prima? Muitas perguntas. Aquilo era bem mais do que só um presente. E é claro Muitas que a perguntas. Alissa ficou com vergonha. Então ela saiu e foi falar com os amigos. E os outros não devem ter me visto ali, pois eles finalmente falaram a verdade. É sério, nem Alissa, nem Andrew, nem Martin precisam da tua ajuda. Você não quis fazer parte da vida deles, então não tem o que você fazer agora. Eu olhei para minha mãe e ela estava chorando. É o quê? Quando eu me meti, eles finalmente São irmãos. viram que eu estava ali. E ficaram com vergonha. Mas eu estava confusa e furiosa. Eu não podia deixar que falassem com a minha mãe daquele jeito. Eu disse que eles eram pessoas horríveis e a gente foi embora. O gatinho aqui tá foda, cara. Eu dou 2 olhadas pra mina e uma olhada pro gatinho aqui.
Quando ela se acalmou um pouco, nos sentamos em um banco e ela me contou tudo finalmente. E nossa, era o segredo. Ela teve uma adolescência bem selvagem. Quero dizer, ela saía com um monte de caras e tinha um monte de namorados. Então, ela teve 8 filhos com 8 caras diferentes. Eu fiquei bem chocada com aquilo. Mas eu fiquei ouvindo. Sabe, ela era muito novinha na época. E não sabia o que fazer. Ela quis entregar todos para adoção, mas a família não deixou. Então... Mas, tipo... Cara, 8? 8 é 8 anos grávidos. Sim. Tá ligado? É muito tempo grávida. Mano, e é muito filho pra você não ter aprendido. É, um filho que você fala assim, Você tem um, tá, beleza. O segundo? Ok, não, o segundo você... Ok. Pô, mas depois você do não quarto, vai se o cuidar? quarto você já fala que isso daqui virou uma profissão. Isso daqui ela é uma profissional, tá ligado? Cara, porra... 8, cara! Mas vamos ver. Não, escuta só. Quase todos. Os meus primos são meus irmãos e irmãs. Tá aí uma coisa que eu acho que ela deveria ter contado, né? Pra filha. Tá aí uma coisa que deveria ter contado. As mais velhas dela pegaram meus irmãos e criaram como se fossem delas. Nossa. Na verdade, uma delas foi adotada por uma amiga da minha mãe. Só que, infelizmente, há mais ou menos uns 7 anos, essa minha irmã morreu. Quando minha mãe recebeu a notícia, ela ficou muito arrasada e tentou colocar a vida dela em ordem. Então, ela começou a trabalhar pra caramba, para mandar dinheiro pra todo mundo. Só que a família não queria mais saber dela. Ela me abraçou e falou assim: "Você é a caçula e a luz da minha vida." Eu ainda estava tentando absorver tudo aquilo. Então foi isso que meu pai quis dizer quando ele falou das mentiras. Por isso, meus avós nunca chamavam a gente pra jantar. Eu queria... Imagina quanta janta precisa. Bastante janta. Porra, pratada. Imagina, pô, se todo mundo tá na festa. Porra, muita gente, cara. Eu ia gritar com a minha mãe. Meu Deus. Mas nossa vida passou na minha frente que nem um filme. Todo o tempo que ela passava trabalhando, noite e dia. Como ela sempre se esforçava para fazer as comidas que eu mais gostava. Como ela dava duro para ser a melhor mãe possível. E naquele momento, eu só pude dar um abraço. Nisso, a gente se aproximou bastante. Ela entendeu que poderia confiar em mim e que a gente poderia passar por aquilo juntas. Mas eu fui embora. Eu contei a história inteirinha pro Emílio. É porque ela tá aí no meio do nada. Porque eu confio muito nele. Ela contou e por ele me mim. ajudou a parar de ligar para O Emílio falou, nem ligo. O Emílio, nem ligo, cara. que os outros O Emílio era irmão dela, ela não tá ligada. acham. Todo mundo merece uma segunda chance. E todo mundo merece ser julgado pelo presente. E não sobre o seu passado. Assim, todo mundo merece uma segunda chance. Ela nunca errou com você? Faz sentido. Nunca deixou faltar nada? Faz sentido. E o resto da galera? Aí, o resto da galera... O resto da galera que... Que lute. Tá ligado? Mas com ela não errou, tá ligado? Você gostou da história? Não esqueça de curtir. Vou falar a verdade. Nossa, que puta, que é isso, cara? Que é isso? Querem mais histórias aqui? Meu Deus do céu, que cara. é isso? Deixa o like. Deixa o like. Essa história foi tensa. Olha isso, que é isso? Que é isso, mano? Não sei o que pensar. Obrigado por ter assistido. Deixe seu like e até o próximo vídeo. E Tchau. tchau.